That's regained the throne! Wow! Jon Jones é um grande nome no mundo das lutas, especialmente por ser considerado o campeão mais jovem da história do UFC. Apesar da sua trajetória cheia de prêmios e vitórias, seu nome também está envolvido em muitas polêmicas que poucas pessoas conhecem. Então, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu like, porque falaremos sobre a história desse lutador e seu passado sombrio agora. A infância e adolescência de Jon Jones. Jon Jones, um dos maiores nomes da história do MMA, nasceu em 19 de julho de 1997 em Rochester, Nova York, nos Estados Unidos. Desde cedo, a vida de Jon foi moldada por uma combinação única de desafios, fé e determinação. Ele cresceu em uma família humilde, de forte base cristã, que sempre foi o pilar de sua educação e valores. Seus pais, Arthur Jones Jr. e Camille Jones, eram pessoas dedicadas e batalhadoras. Arthur era pastor e Camille, uma dona de casa dedicada, ambos muito envolvidos na criação dos filhos. Jon foi o terceiro de 4 irmãos e a família morava em Endicott, uma cidade pequena em Nova York. Essa comunidade serviu como o pano de fundo para os primeiros anos de Jon, um lugar tranquilo, mas que exigia esforço constante para se destacar. A família Jones tinha origens humildes, mas faziam questão de dar uma boa educação para os filhos. Seus pais eram afro-americanos e as raízes culturais e religiosas sempre foram parte central da vida doméstica. A igreja era um ponto importante de encontro e ensinamento, e Jon frequentemente se viu envolvido em atividades religiosas desde pequeno. Na escola, Jon era um garoto curioso e inquieto, mas com um carisma natural. Ele sempre gostou de esportes e tinha um físico que o destacava entre os colegas. Curiosamente, ele nunca foi o mais forte ou o mais habilidoso no início, mas tinha uma característica que o diferenciava: uma mentalidade competitiva impressionante. Ele queria ser o melhor em tudo que fazia, mesmo nas atividades mais simples. Esse traço começou a se formar ainda na infância, quando ele se inspirava nos irmãos mais velhos, Arthur e Chandler, que também tinham aptidão para os esportes. A descoberta das artes marciais foi quase um acaso, mas marcou profundamente sua vida. Antes disso, Jon era muito dedicado ao wrestling, luta greco-romana, esporte que começou a praticar na escola. Ele rapidamente se destacou no wrestling, devido à combinação de habilidades naturais e uma ética de trabalho quase obsessiva. Jon era o tipo de atleta que ficava após os treinos para aperfeiçoar uma técnica ou repetir movimentos que achava que poderiam ser úteis. Ele levou essa mentalidade do wrestling para a vida, aprendendo desde cedo que trabalho duro é o caminho para o sucesso. Na adolescência, ele enfrentou algumas dificuldades pessoais e emocionais. Um momento que o marcou profundamente foi a perda de sua irmã mais nova, Carmen, que faleceu de câncer cerebral quando ele tinha apenas 12 anos. Essa tragédia abalou a família, mas também os uniu ainda mais. Para Jon, a morte de Carmen se tornou um combustível emocional. Ele passou a ver o sucesso como uma forma de homenagear sua irmã e também um meio de proporcionar uma vida melhor para os seus pais. Apesar de seus talentos no esporte, a juventude de Jon não foi isenta de erros e deslizes. Ele passou por fases de incertezas e até pequenos problemas de comportamento, típicos de um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. Mesmo assim, ele nunca perdeu a visão de algo maior para o futuro. Jon sonhava em fazer algo grandioso, em ser reconhecido e em mudar a história, mas naquele momento ele ainda não sabia exatamente como. A entrada de Jon no mundo das artes marciais mistas aconteceu durante os anos de faculdade. Ele inicialmente
se matriculou na Iowa Central Community College, onde continuou competindo na luta greco-romana e ganhou um campeonato nacional na divisão júnior. No entanto, ele começou a sentir que precisava de algo mais. Foi nesse período que ele foi apresentado ao MMA por amigos e colegas que viam nele um potencial fora do comum. A ideia de combinar habilidades de luta em um esporte que exigia força, inteligência e estratégia foi irresistível para John. Com o apoio da família e a orientação de treinadores que acreditaram em seu potencial, John começou a treinar MMA. Sua rápida evolução foi impressionante. Ele tinha um estilo único, imprevisível, com uma mistura de técnica, criatividade e ousadia, que logo chamou a atenção. Ao entrar no octógono pela primeira vez, ficou claro que Jon Jones não era apenas um lutador comum. Ele estava destinado a algo maior. O início da carreira na luta. Jon Jones começou no MMA como um furacão, subindo rápido ao topo e deixando claro que estava destinado a algo grande. Tudo começou quando ele descobriu o esporte na faculdade e decidiu treinar a sério. Em abril de 2008, com apenas 20 anos, fez sua estreia profissional. Apesar de pouca preparação formal, sua habilidade natural, aliada à base sólida no wrestling e uma criatividade incomum nos golpes, chamou a atenção de imediato. Na primeira luta, John precisou de apenas 1 minuto e 32 segundos para vencer, mostrando força, velocidade e instinto impressionantes. Em 3 meses, acumulou 6 vitórias consecutivas, a maioria por nocaute ou finalização. Esse desempenho avassalador atraiu o UFC, que o contratou ainda em 2008. Para alguém tão jovem e no início da carreira, entrar na maior organização de MMA do mundo era um marco que provava seu potencial. A estreia no UFC aconteceu em agosto daquele ano contra André Guzmão. John venceu por decisão unânime, mostrando um estilo imprevisível, com golpes criativos como cotoveladas giratórias e chutes fora do convencional. Em seguida, contra Stephan Bonnar, ele deixou o público boquiaberto, com quedas espetaculares e controle absoluto, consolidando sua reputação como uma das grandes promessas do esporte. A cada luta, John evoluía e construía um caminho sólido rumo ao topo. Em março de 2011, aos 23 anos, ele teve a oportunidade de disputar o cinturão dos meio-pesados contra Maurício Shogun Rua, uma lenda do MMA. John não apenas venceu, ele dominou completamente, nocauteando Shogun no 3º round e se tornando o campeão mais jovem da história do UFC. Com o cinturão em mãos, Jones deu início a uma sequência histórica de defesas de título. Ele derrotou nomes lendários como Quinton Rampage, Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans e Vitor Belfort. Cada vitória parecia reafirmar o que todos já sabiam. Jon Jones não era apenas bom, era um fenômeno. Seu estilo combinava técnica, força, criatividade e uma capacidade quase sobre-humana de se adaptar a qualquer adversário. Sua inteligência de luta, aliada a um físico impressionante, o torna um quebra-cabeça difícil de resolver para seus oponentes. Outro aspecto que reforça o status de fenômeno é sua longevidade no topo. Mesmo após mais de uma década de altos e baixos, incluindo suspensões e afastamentos, John sempre encontrou uma forma de voltar e provar que está acima da concorrência, como fez em 2023 ao conquistar o título dos pesos pesados. Mas como nem tudo são flores, quando o seu nome já estava bastante conhecido, Jon Jones começou a ter atitudes polêmicas que marcaram a sua carreira. As polêmicas de Jon Jones. A carreira de Jon Jones, ainda que seja brilhante dentro do octógono, também é cercada por polêmicas que constantemente colocam sua reputação em xeque. Os problemas começaram a ganhar força em 2012, quando ele foi preso por dirigir embriagado e colidir contra um poste em Nova York. Um sinal de que sua vida pessoal
poderia interferir na trajetória promissora. Mas o episódio mais grave aconteceu em 2015, quando ele se envolveu em um acidente de trânsito em Albuquerque, Novo México. Ele bateu em outro carro, ferindo uma mulher grávida, e fugiu da cena, voltando apenas para pegar dinheiro do veículo. A polícia encontrou maconha no carro abandonado, e o UFC o suspendeu e retirou seu cinturão, marcando a primeira grande queda de sua carreira. Mesmo após essa reviravolta, Jones conseguiu voltar ao topo, mas os problemas persistiram. Em 2016, ele foi retirado do UFC 200 depois de testar positivo para substâncias proibidas, o que resultou em uma suspensão de 1 ano. John justificou o resultado, alegando que havia consumido um suplemento contaminado. Em 2017, ele voltou com uma performance avassaladora contra Daniel Cormier, recuperando o título dos meio-pesados. Porém, a redenção durou pouco. Após a luta, John testou positivo novamente, desta vez para Turinabol, um esteroide, o que acarretou outra suspensão e nova perda do cinturão. Fora os problemas com doping, John acumulou outros escândalos. Em 2019, foi acusado de assediar uma garçonete em um clube de striptease, caso resolvido com um acordo judicial. No mesmo ano, foi preso por dirigir sob efeito de álcool e portar uma arma de fogo, resultando em uma multa e liberdade condicional. Em 2021, logo após ser introduzido ao Hall da Fama do UFC, ele foi preso em Las Vegas, sob acusações de violência doméstica e danos a um veículo. Essas polêmicas geraram dúvidas sobre sua disciplina e foco, mas não apagaram completamente seu brilho dentro das lutas. Jon Jones segue sendo considerado um dos maiores lutadores da história do MMA, mas sua jornada é um retrato de genialidade e falhas humanas. Atualmente, continua nas lutas, e recentemente Jones reconquistou o topo do mundo do MMA ao vencer o francês Cyril Gane por finalização no UFC 285 em março de 2023 e também ao vencer o respeitado Stipe Miocic no UFC 309 no dia 17 de novembro de 2024, aos 37 anos. Ele reafirmou, porque é considerado uma lenda do esporte. Com um cartel impressionante de 28 vitórias, apenas uma derrota controversa, Jones segue como um dos maiores nomes da história do UFC, consolidando ainda mais seu legado no octógono. Essa foi a história brilhante, porém intrigante de Jon Jones. O que acha sobre esse lutador? Comenta a sua opinião e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E não esquece do like, um grande abraço e até a próxima!